Então, hoje, na nossa conversa, nós trazemos uma coordenadora de pós-graduação em psicologia positiva, inteligência emocional, no curso de pós-graduação da Universidade de São Caetano do Sul. Quem é? É a Andressa Maurício. Tudo bem, Andressa? Que alegria a gente está conseguindo hoje. Ninguém pode saber que é a segunda tentativa, né? É verdade, mas estamos aqui, o É, engajamento é total, né? é, Obrigada, Volney, imagina, que honra estar aqui imagina. para conversarmos sobre esses temas tão importantes, tão impactantes nas nossas vidas, não é? Muito. Então, é muito interessante porque a sua jornada, vamos dizer assim, né, a sua carreira, as diferentes reinvenções na sua carreira, na sua jornada, que hoje culmina em você estar numa posição muito importante naquilo que, na bandeira que a gente levanta, que refere-se ao indivíduo se achar. E até disso que eu queria ouvir um pouco mais, queria saber de você, né? Porque você fala em psicologia positiva, né? Por que, que a psicologia é positiva e existe a psicologia negativa? Não existe a psicologia negativa, a psicologia sempre foi positiva, Sim, mas historicamente a sim, psicologia clínica ganhou muita força. sim, Até por questões de guerra, enfim, por demandas contextuais sim, mesmo. As sim, questões, os acometimentos, né, os adoecimentos favoreceram a valorização da psicologia clínica durante longos anos. E desde a década de 90, a psicologia positiva se fortaleceu quando Martin Seligman, com outros pesquisadores, conseguiram sim, ter evidências de que a psicologia pode contribuir para aquelas pessoas que não estão acometidas de nenhum adoecimento, de nenhum tipo de transtorno que requeira a psicologia clínica, mas que esteja no estado de neutralidade. Combinado? Quando você fala, então, Andressa, em psicologia positiva, que praticamente todos nós podemos fazer uso dela, me remete a uma preocupação que a gente fez, que a gente levou para o curso Disrupção de Carreira, que nós temos que, antes de começar a pensar na nossa carreira propriamente dita, profissional, de trabalho, nós temos que cuidar de nós. E eu acho que essa é uma das bandeiras da psicologia positiva. Estou pensando correto? Está pensando correto, sim. E não é só um pilar da psicologia positiva, né? É um pilar para a vida. Nós, quando estamos bem, temos maior capacidade para raciocínio, melhores relacionamentos, enfim, estarmos bem significa também nos conhecermos, não é, Rony? Porque se eu me conheço, eu também consigo identificar aquelas peculiaridades, aqueles fatores que me tiram do eixo. E percebendo o momento em que eu sairei do eixo ali, opa, me controlo, busco me controlar, ou busco entender como me acalmar para ter maior inteligência emocional. Eu acho que o autoconhecimento é um processo constante. A psicologia positiva traz alguns aspectos como pilares na vida profissional, inclusive, como realizações. Eu preciso me sentir realizando algo, entregando algo, conquistando algo. Eu preciso ter relacionamentos positivos. E esse relacionamento é desde a vida familiar, da vida conjugal, até a vida profissional, inclusive. Quem aqui já trabalhou
num ambiente insalubre, em termos de relacionamento, sabe o impacto que isso tem na nossa vida. Né? Então, tem as questões da gratidão, quanto sou grato, quanto sou grata pelo meu dia, pelos fatores que acontecem, né? E eu falo muito, né, Volney, que muitas vezes nós relacionamos realização e gratidão com algo muito grande. A minha promoção, quando eu atingir o cargo de gerente, aí sim eu serei feliz. Não, a gratidão ou a realização estão em coisas pequenas, mas que nos engrandecem no dia a dia. Então, existem muitos pilares, mas todos norteados pelo autoconhecimento, né? Pelo quanto eu consigo compreender sobre mim e gerar o meu próprio bem-estar, não é? E é interessante quando você fala isso, porque o alinhamento não é só o eixo seu, individual. Como você colocou, né, o alinhamento com o ambiente onde você trabalha, o alinhamento com os desafios, o alinhamento com a sua experiência, a bagagem que você traz e o processo de aprendizado. Eu falei tudo isso: alinhamento pessoal, ambiente, desafios, experiência e aprendizado, porque eu quero que você relate, porque a gente estava ansioso para recomeçar a gravação e eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história. Afinal das contas, no seu perfil, lá 10 anos atrás, alguém escreveu o seguinte: esse alguém escreveu o seguinte, perfil holístico para os desafios do RH. E realmente eu acho até hoje que isso exprime bem um pouco do seu perfil. Mas o que fez aquela moça que eu conheci há 10 anos receber essa recomendação, né? E hoje chegar e coordenar a pós-graduação de uma universidade aqui na Grande São Paulo. É uma jornada, para mim, surpreendente. Surpreendente. Eu Com certeza. busco, é óbvio que toda jornada profissional, ela é recheada de muito aprendizado, de muitos desafios e algumas dificuldades. Não tem, Sim, não tenho sombra de dúvidas disso. Mas sim, hoje, olhando a minha história, parece que tudo faz sentido. Tá? O caminho, o percurso que a minha vida profissional ganhou faz sentido. Eu sou formada em comunicação, Volney, olha, e fui estagiária ao longo da faculdade numa empresa de comunicação e me colocaram na área de atendimento. Mas, como nós tivemos uma grande contratação de novos profissionais, eu, com pouco tempo de empresa, era uma das mais antigas ali da empresa. Então, era bem interessante a referência. Né? Eu, com meses de casa, era uma pessoa extremamente experiente no grupo. E aí, o meu chefe falou, Andressa, passa um pouco do que você sabe para essa turma. E aí eu disse para ele assim, poxa, chefe, então, ao invés de eu passar individual, posso reunir todos e falar ao mesmo tempo? Foi aí que eu dei o meu primeiro treinamento aos olha, olha. 19 anos. Nunca mais Aham. essa jornada, estou falando aí de final de década de 90, não saí mais dessa jornada. E eu me lembro que no primeiro treinamento que eu dei, eu montei um slide, olha só como isso me marcou, montei um slide que dizia o seguinte, mais ou menos assim, sorte sem preparo, como é que era? Sorte sem preparo, puxa, agora me esqueci, desculpa. Mas era algo do tipo, sorte não existe, né? Sim, 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 A oportunidade vem, mas sim. não é sorte, é A preparo. sorte sem preparo não existe. Então, só tem sorte quem está preparado, né? Exatamente, foi isso mesmo, foi essa linha. Essa E linha. desde lá eu venho buscando o que torna o profissional diferenciado.
Mas eu sempre entendi que a diferenciação do profissional está no desenvolvimento e está no sentido. Sim. Sempre busquei essa questão. O que me faz sentido? O porquê aqui nesta empresa eu sou feliz? O porquê na outra empresa não fui feliz fazendo a mesma coisa? Ou tendo uma oportunidade salarial muito boa para, né, claro, para o meu nível, para o momento de vida, e enfim. Eu fui me especializando em gestão de pessoas, sempre com um enfoque felicidade no trabalho, motivação no trabalho, o que hoje eu busco entender como engajamento, não motivação. Sim. E ao longo dos anos me formei, fiz pós, fiz MBA, fiz mestrado, até que um dia eu encontrei a psicologia positiva, falando sobre felicidade, falando sobre engajamento e falando sobre bem-estar. Isso me chamou de uma forma muito profunda, me tocou. Fiz a minha especialização na psicologia positiva, já era professora de Bom, pós-graduação em gestão de pessoas, e, bom. e foi aí que, em parceria com a USP, nós desenvolvemos um curso muito bonito de psicologia positiva e inteligência emocional, e começamos a levar esse programa para empresas, para alunos, para a vida. E é uma diretriz muito bonita mesmo, que faz um sentido muito grande quando nós formamos líderes, quando nós preparamos profissionais de recursos humanos ou gestores de pessoas em geral, sempre buscando o bem-estar. E buscar o bem-estar não é simplesmente uma empresa fazer ações muito bonitas, né? Ah, puxa, coloca lá, eu já vi muito isso, processos de relaxamento, puxa, que legal, né? Olha, aqui eu tenho benefícios incríveis, como eu já vi em empresas grandes, empresas bastante renomadas, mas no dia a dia, ou na prática, ou ali na mesa de trabalho, no local, o que acontece ali é que tem grande impacto, né? Não é a meditação que eu farei no final da sexta-feira. Então, são muitos fatores mesmo impactando na nossa percepção. E é nisso que as pessoas também se desenvolvem, né? Realmente elas amadurecem, florescem, né? Com esse caminhar de jornada interior, de desenvolvimento pessoal. Você sabe que, acho que, não sei se faz 10 anos, mas há uns 8 anos, mais ou menos, eu traduzi um videozinho curto que o Daniel Goleman explica o que é inteligência emocional. E eu coloquei as legendas. E esse vídeo, apesar de não ser um vídeo próprio, quer dizer, o Google já alerta, ó, isso aí você não vai monetizar, isso aí é de outro, mas ele permite que você divulgue no seu canal, porque está legendado em português. É o meu campeão de audiência. Tem tipo 10 mil, 15 mil audiências, visualizações por mês. E constante. Todo mês ele é o número um, ele é o número um, né? Bacana. Tal é a curiosidade, a busca, a percepção da importância desse tema. E é um tema que a gente leva para a vida toda, e não é só para o ambiente de trabalho, né? É para nós, porque a inteligência emocional é um fator primordial para nós nos sentirmos bem, né? Porque a perda do controle, aquele momento de fúria em que você demonstra a tua agressividade, ele é muito negativo ao outro, certamente, eu não tenho dúvidas, mas para nós, interiormente, até nos aspectos físicos, ele impacta bastante, Sim, sim, não sim. é? E tem tantos Quando, fatores, tem tantas questões, porque até nós chegarmos nesse grau de entendimento e controle,
Até a nossa própria maturidade impacta. Verdade. É verdade, é verdade. E quando você fala, assim, psicologia positiva, inteligência emocional, não tem como a gente fugir de estar perto de Maslow. Sim. E eu queria até contar para você que, para preparar o programa Disrupção de Carreira, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada, acabei lendo um dos caras que, nos últimos tempos, é o maior especialista em Maslow. É o Scott Barry Kaufman, e o livro dele ainda não tem em português, chama Transcende. Ele explica que no finalzinho da vida de Maslow, ele estava preparando mais uma obra dele a ser publicada que teria debaixo do tema transcendência, porque ele estava verificando que além da autorrealização, além do significado, além do sentido de propósito da sua vida, coisas que são essenciais, é muito importante você se encontrar numa transcendência. E parte do que a gente busca nesse alinhamento, né, da psicologia positiva, da inteligência emocional, da maturidade, do sentido, do significado da vida, está o chamado. Porque mais importante do que emprego, mais importante do que profissão, mais importante do que trabalho, mais importante do que carreira, está esse sentimento de chamado, que é algo transcendente, que parece que você está colocado no mundo com uma missão, e aí tem muito a ver com a característica humana, né, de servir aos outros, de servir à humanidade, de servir à sociedade, e nessa perspectiva, o chamado parece que Deus apontou para você, te mandou um bilhete, a sua missão é, e aí você sente esse chamado. Eu achei fantástico isso. Sensacional. Você sabe, Volney, certamente você sabe, desculpe o modo de expressão, mas nos estudos da psicologia positiva, Maslow teve um peso muito importante mesmo. Só que, na época em que ele realizou os estudos, os achados, a própria hierarquia das necessidades, ele já falava em bem-estar. Já. E neste momento em que ele falou sobre bem-estar, por um mundo mais feliz, teve um famoso artigo dele que não teve forças, não teve impacto, e ele declinou, em alguma fase da vida dele, ele declinou nos estudos de um bem-estar maior e a transcendência. Inclusive, a hierarquia das necessidades dele é traduzida por nós por uma pirâmide, né? Pirâmide das necessidades de Maslow. Ele incluiu o item transcendência. Então, hoje, quando nós olhamos a famosa pirâmide, ela tem lá a hierarquia com 5 níveis. Mas, na verdade, ele acrescentou nível na pirâmide. Exato. E isso não foi disseminado, isso não teve forças. Na década de 90, com o surgimento da psicologia positiva mais forte, aí sim retomou-se os estudos de Maslow. Então, hoje, de fato, ele tem muita força mesmo. Os estudos dele foram de bastante impacto. E a verdade é que nós estamos buscando como transcender, né, Volney? Buscando ainda, né? Como compreender isso tudo? Como descobrir esse chamado, essa missão? E nessa vida corrida, impensada, né, irrefletida, a gente entra e cai em armadilhas. Quer dizer, se você não pensar, se você não refletir, se você não meditar, no sentido até de alinhar aquilo que você é com aquilo que você busca, e ao aceitar qualquer desafio, qualquer emprego, aceitar por aceitar, você até pode aceitar
como uma fase intermediária, mas o que você deve fazer é não ser um reativo ou um passivo, né? Ou só atender aqueles que te chamam. Você, tendo um chamado, você tem uma missão, você tem que ir atrás dela. Você não pode falar, não, eu estou no recreio ainda, né? Uma hora eu vou ser chamado. E aí é onde moram os problemas, né? Nós temos um volume de gente insatisfeita, que está no trabalho só para cumprir tabela, que não realiza um bom trabalho nesse sentido que você está falando. Perfeito. Eu entendo que uma das armadilhas muito constante é o fato de nós sermos contratados por uma empresa. Puxa, eu estou no cargo que eu quero, eu tenho uma faixa salarial que eu sei que é a média, ok, ou a bacana, né? Legal. Então, o que eu faço? Eu ali me acomodo. Então, eu vou nas diretrizes da empresa e a empresa começa a nortear o meu perfil, as minhas competências, a minha jornada. Mas, na verdade, não é isso que a empresa quer. A gestão não requer, né, essa passividade. Eu posso estar muito bem empregada, eu posso estar muito bem valorizada financeiramente na instituição em que eu estou. Mas em todo momento eu preciso pensar quem eu sou, o que eu quero para minha carreira. E quando eu penso quem eu sou, o que eu quero para minha carreira, o que eu farei para alavancar ainda mais essa minha missão de vida, eu sou uma pessoa e uma profissional melhor para a instituição da qual eu faço parte. Eu não preciso nem mudar de emprego. Eu não preciso o tempo inteiro estar na busca. Não, ali mesmo eu posso ser uma profissional melhor. Eu trabalho com algumas empresas públicas. E na empresa pública, tem o funcionário público, ele tem uma questão diferenciadora do funcionário privado. Ele estudou muito, ele prestou o concurso, passou. No momento em que ele passou, é que ele conhecerá a função de fato. Porque às vezes ele é um advogado, às vezes ele é um contador, ou eu já vi até profissionais, psicólogos, profissionais da área da saúde, e ele entra ali na área, suponhamos que tributária, tudo bem? Como é um dos casos que eu convivo, que não tem correlação com o mundo dele ou com o dia a dia dele, mas ele estudou, ele merece estar ali. Se o processo é feito por meio de um concurso, ele estudou, foi bem no concurso, passou, ele merece estar ali. Mas quando ele chega ali, como alinhar tudo isso? Como alinhar quem ele é, o que ele espera para a vida profissional dele, com a situação das competências que ele tem, as competências que ele precisa desenvolver, porque tudo aquilo ali é muito novo, num ambiente corporativo diferente do ambiente privado. Né? E encontrar sentido na vida pública é fundamental, porque provavelmente ele permanecerá ali bastante tempo. É a ideia de quem presta concurso, né? Que ele mude de cargo. Mas, enfim, é fundamental. Assim, você tem... É interessante porque você tem duas situações bem distintas, mas com raízes de problemas semelhantes, né? O funcionário público que tem uma certa estabilidade, que tem uma bagagem, tanto é que ele passou no concurso, ele foi admitido, e você tem o funcionário da empresa privada, que também passou num processo seletivo, ele está lá, só que um tem estabilidade, o funcionário público, e o outro não tem estabilidade. A espada da dispensa pode estar na cabeça dele. Ambos podem abandonar as suas funções, os seus empregadores. Mas é que ele está tranquilo, porque tem estabilidade, e o outro
não tem essa tranquilidade. Isso. Mas o mecanismo de se acomodar e de trabalhar numa pauta que vai garantir algo muito pequeno, muito baixo, a estabilidade, ou a falta de problemas, ou a falta de dificuldades, ou até, eventualmente, o cumprir a tabela, não enche o interior, não enche a pessoa, não lhe realiza. Então, essa situação que eu chamaria, com todo respeito, de zumbi, de estar no piloto automático, de não viver plenamente, é um desafio comum para os dois tipos de funcionários e é uma demanda de ajuda, uma demanda de help, uma demanda onde realmente nós que vivemos, você que atua na vida acadêmica, formando profissionais e professores, e eu que estou levantando essa bandeira, né, da disrupção de carreira, é a nossa missão acordar essa turma, fazer essa turma abraçar, porque há vida inteligente fora dessa situação. A realização há realmente sentido e significado se você realmente buscar. E eu já diria, há felicidade no trabalho. Há. É possível, né? Não A tem. felicidade é possível. A segunda-feira não tem que ser um fardo. Ela não é um fardo quando você faz o que você ama. Posso contar uma situação que eu vivi? Uma Claro. situação pessoal minha, e eu falo muito sobre isso quando eu dou uma aula sobre sentido, sobre o Sim. sentido. Eu dava uma aula, eu dava uma aula para uma turma de pós-graduação, às quintas-feiras noturnas. E uma determinada quinta-feira, eu fiz um exame de rotina. Eu agendei à tarde, final da tarde, para fazer o exame, depois iria para a aula. Quando eu fiz o exame, durante o exame, o médico me perguntou o seguinte: você já fez esse exame? Eu falei, não. Ele falou, por que você está fazendo esse exame? Eu falei, é rotina. Ele falou, mas tem uma alteração bem importante aqui no seu exame. Só para contextualizar, isso eram umas 5 da tarde, a minha aula começaria às 7. E eu falei, puxa, mas que tipo de alteração, né, que existe? E ele falou assim, olha, é bem importante. Eu estou te avisando porque eu preciso que você se comprometa comigo, que você vai pegar esse exame e você vai ao seu médico. Eu falei, não, tudo bem, eu me comprometo com você. Ele falou, então eu vou providenciar o resultado agora. Você pode esperar? Eu falei, posso esperar. Tudo bem, esperei no laboratório, me entregou o resultado. E eu passei em casa, porque o meu marido é médico. Então, eu do caminho liguei para o meu marido e falei, olha, aconteceu isso e você consegue dar uma olhada no meu exame? E eu vim tranquila, relativamente tranquila, porque até então eu tinha a segurança de ter alguém em casa que poderia olhar e me explicar melhor, né? Aquele momento foi um momento assim, deixa eu tentar manter a minha calma. Administrando, né? Tentar, né? A gente acha que consegue, né? Quando eu cheguei em casa, né, meu marido correu para chegar em casa, para me alcançar a tempo, naqueles 10 minutos que eu poderia ficar em casa, ele olhou o exame, no que ele olhou, ele falou, eu não acredito, é isso mesmo? Eu falei, acabei de fazer, né, o exame e tal. Ele falou assim, não, espera aí, eu tenho uma amiga que é especializada nessa área, deixa eu mandar para ela, deixa eu ouvir a opinião dela. E eu fui ficando muito tensa, muito nervosa. Ele ligou para a amiga dele e falou, olha, por favor, olha o exame da minha esposa. E ela olhou, ela falou, nossa, ela precisa repetir esse exame rápido, porque ela precisa verificar isso, né? Validar esse resultado.
Então, Sim. para ela fazer um exame tal. Ok. E nisso deu o meu horário, eu precisava dar aula. Bom, saí de casa, cabeça. A primeira coisa que eu pensei, eu não conseguirei focar na aula. Não consigo, eu não tenho cabeça para isso, não tenho cabeça, né? O exame, para vocês terem uma ideia, era um indicativo de câncer. E eu saí de casa, cheguei na faculdade, assim, completamente. Não sei como eu cheguei na faculdade. Cheguei na sala de aula, os alunos começaram: Oi, Pro, tudo bem? Pro, aula passada, olha, nossa, até pensei em você, porque aconteceu tal coisa. Lembra que você comentou, Pro? E as pessoas foram comentando do tema da aula e eu, né, apagou um pouco a minha preocupação. Deu o horário de começar a aula, todos os alunos em sala. Eu comecei a aula. Simplesmente comecei a aula. Amigos, verdadeiramente, foi uma das aulas mais bacanas que eu já dei. Bacanas no sentido, assim, de entrega, de processo mesmo, a aula fluiu, a aula foi gostosa, a aula foi interativa. Eu gosto muito de aulas interativas, onde o aluno participa, pergunta, eu respondo, ele conta. E a hora passou e eu não vi a hora passar. Eu saí de lá plena, realizada, bem e leve. Quando terminou a aula e eu entrei no carro, aí sim eu lembrei do que e quando, só em resumo, né? Quando eu conto isso, as pessoas me perguntam, mas e aí, pro? Exame, né? Não era? De fato é. Eu tenho um tumor que eu trago até hoje, mas é benigno, não é nada mais grave, ficou tudo bem. É algo que eu acompanho, preciso acompanhar, mas um susto grande apenas, né? Mas Graças a Deus. mas isso me trouxe muito a oportunidade de reflexão. Que experiência rica para eu entender o que é que faz sentido para mim, o que é que me traz realização. Amigos, num momento como esse, eu conseguir esquecer completamente os meus problemas e me entregar, fazer com amor, fazer com dedicação o que eu estava ali para fazer, significa que eu encontrei o meu propósito. Né? Eu transcendi, vamos ver. Essa oportunidade eu transcendi. Estava muito feliz. A transcendência tem muito a ver com o flow do Csikszentmihalyi, né? Que você faz uma... Se você está na sua plena, como você falou, estava lá na plena, absorvida pelo momento, nem percebeu o tempo passar, estava responsavelmente se dedicando de corpo e alma para aquele momento. Quando termina, você se dá conta que terminou, que passou, né? É verdade. Mas é um sinal, tem até um trabalho do Howard Gardner, né? Que é parceiro, que foi parceiro, que Csikszentmihalyi, infelizmente, nos deixou o ano passado, ou no começo desse ano. Mas o Howard Gardner e o Csikszentmihalyi, mais um outro professor, montaram uma estrutura chamada o bom trabalho, que é exatamente o que você exemplificou. Você exemplificou o momento de um bom trabalho. E é isso que gera realização, prazer, né? O bem-estar interno da pessoa. Né? O bem-estar. Volney, quantos profissionais passam a vida sem vivenciar um momento como esse? E colocam as expectativas na aposentadoria. Então, ele fala, depois da minha aposentadoria, eu vou viver. Eu vou buscar, eu quero abrir um negócio, eu quero me formar, eu farei faculdade, eu farei... Puxa,
Por que após a aposentadoria? Por quê? Não que O não seja. momento é agora, né? O momento é agora. Pode até ter também um momento lá na aposentadoria. Mas Sim, se você não está vivendo plenamente hoje, você adiar só vai tornar as coisas mais difíceis. Você tem que se apropriar no hoje, no agora, no presente. sim. Apesar de que eu tenho histórias incríveis também para compartilhar, mas eu recentemente dei aula em um curso de terapia cognitiva comportamental para psicólogos e para alguns psicólogos, nem todos, mas havia um aluno de 72 anos, recém-formado em psicologia, Recém-formado. atendendo, Que né, bacana. se formou na pandemia e começou os atendimentos dele ao longo da pandemia, atendendo jovens. Olha que Sim, bacana, muito, jovens. E ele muito, muito. estava realizado. Ele falou, Andressa, eu não imaginava que eu pudesse encontrar tanta realização numa mudança tão radical de carreira, assim, nesse momento de vida. É, Então, sempre há tempo. Se é. eu puder descobrir antes, não é, Volney? Quanto Com antes, certeza, com certeza, melhor eu é, aproveito esse momento. com certeza. Na verdade, a gente tem diferentes fases, né? Quando eu falo que a gente precisa acordar para fazer uma reinvenção na nossa carreira, muitas pessoas acham que eu estou me dirigindo aos 55 mais ou 60 mais. Na verdade, essa disrupção de carreira é para você se livrar dessa herança, desse manto que a gente carrega, mesmo aqueles que estão ainda na fase de tirar um diploma, Sim, de se especializar, de ter uma formação universitária, porque realmente essa é a armadilha. Você tem que trabalhar pelo trabalho. Você tem que trabalhar pela grana. Você tem que trabalhar pelo salário no fim do mês. E a pessoa se fecha, a pessoa não entende o que é realização, adia, posterga, prorroga os seus sonhos. E é bonito ver, porque o psicólogo já setentão, ele pode ter se realizado em outras áreas da sua vida, e ele se despertou e falou: eu vou continuar me realizando, porque quando eu me aposentar, vou terminar o meu curso de psicologia e vou estar atuando. Quer dizer, vou fazer um bem para a sociedade, vou estar na minha missão. Isso é lindo, é muito lindo. bonito, muito E bonito. é fato, a nossa carreira muda, a nossa jornada muda, porque as coisas mudam. Meu segmento, nosso segmento, Volney, de desenvolvimento humano, quantos novos recursos, tá? É um Sim. novo olhar. Se nós não nos adaptarmos a isso, certamente ficaremos para fora desse mercado. E é assim em todas as áreas. Pode ser que hoje eu me realize aqui, pode ser que amanhã eu encontre um novo recurso, uma nova sub-área, uma área correlacionada e me apaixone, por que não? Acho que essa busca é muito importante, ela é muito importante e é contínua, porque a nossa carreira é formada por quantos anos? Quantos anos? E Quantos anos? ainda mais, nos tempos de hoje, onde você tem essas transformações, né? Eu acho que a paulada, aquele soco no estômago, para dizer em linguagem assim mínima, né? Simbolicamente da pandemia, que foi uma coisa trágica, né? Um drama com morte, com na verdade, esse chacoalhar da pandemia foi para falar: o mundo nunca mais vai ser como era antes.
e você vai ter que E quando a pandemia já está diminuindo, se acalmando, tem o mesmo número de mortes na invasão de um país aí que acaba entrando em estado de guerra. Então, e isso afeta a cadeia de suprimento, afeta a agricultura no Brasil, mesmo estando tão longe. Então, na verdade, o mundo, aquele mundo linear, certinho, arrumadinho, esquece. Essa época já foi há tempos. Já foi. E nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de resiliência, não é? De inovação, de desenvolvimento e muita resiliência. Realmente há uma demanda por superação, quer dizer, cada nova situação, né? Puxa vida, mas eu já terminei esse ano, terminou esse ano, agora esse novo ano, novas provas, novos exames, novos momentos de superação. Novos desafios. Né? E a cada desafio, nós ficamos um pouquinho melhores. Isso que é o barato, isso que é o bacana da nossa jornada de vida. A cada dificuldade, a cada desafio, nós estamos um pouco melhores. Então, é uma jornada de crescimento. Se nós quisermos, pode ser uma jornada de crescimento muito intensa, grande, rápida, valiosa. Se nós não quisermos, talvez seja uma jornada um pouco mais leve, né? Um pouco mais delicada, um pouco mais lenta de desenvolvimento. Mas o fato é que nós temos muita oportunidade na vida de olhar para a nossa carreira, olhar para a nossa vida e ressignificar. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente está chegando ao final do nosso tempo desta conversa, deste programa de hoje, mas com certeza eu vou querer você de volta, Andressa. Você tem muita história bacana, precisamos compartilhar, precisamos continuar com essa interação, mas vamos aproveitar que neste programa o tempo já está se esgotando, para você dar umas recomendações finais aí para quem está nos assistindo, que obviamente tem a ver com aquilo que é o seu conteúdo, que é a sua contribuição, né? O que você poderia dar de dicas e de recomendação, vamos dizer? As minhas dicas são simples, porém profundas. Eu sempre recomendo que você se dê um momento de reflexão, mas um momento sério, um momento verdadeiro. Então, experimente refletir sobre os seus pontos fortes, na tua visão, não na visão dos outros, mas na sua visão sincera e genuína. Se reconheça, se parabenize pelas suas forças. Assim, da mesma forma, procure reconhecer os seus pontos de desenvolvimento, as suas demandas de desenvolvimento, com verdade, com sinceridade. É você com você, né? Procure descrever a que você é grato. Eu tenho um enfoque grande no trabalho, então, hoje, a que você é grato? A tua vida profissional ou ao que você faz hoje, né? O quanto você tem agregado para a sua vida profissional, o que você tem feito para a tua vida profissional, para se encontrar, para encontrar o sentido, encontrar a tua missão. Então, a minha dica é: se permita refletir. Invista alguns minutos em você. Nós investimos tantos minutos, né? Eu invisto minutos em Netflix, eu adoro. Eu invisto alguns minutos, às vezes, batendo papo. Puxa, invista uns minutos em você, você merece. Né? Existem inúmeras outras dicas, Volney, mas eu acho que a reflexão é a primeira. Claro. É muito importante. Claro. Não, essa é uma dica de destaque mesmo, porque aqui, e é interessante, porque a gente começou praticamente falando disso, né? Da importância que é
você olhar para dentro de si, você se compreender, você saber quem você é e atender a esse chamado, atender a essa transcendência que certamente você tem, todos nós temos, né? E só lembrando, né? Eu sempre comento que o que você pensa, o que você fala e o que você faz são 3 fatores de grande impacto na sua percepção, no seu olhar, ou na sua energia. Se você pensa negativo, se você fala negativo, se você age de forma negativa, você certamente estará com uma energia não muito legal. Então, controle seu pensamento, controle. Eu mesma, essa semana eu comentei, nossa, que semana, eu estava mandando um áudio, eu falei, puxa, desculpe, eu estou numa semana super, super atribulada. Eu parei o áudio, deletei o áudio. Fez bem. Assim, a semana atribulada é tudo que eu quero, porque é sinônimo de trabalho, é sinônimo de que as coisas estão acontecendo, isso é ótimo. Deletei a mensagem e mudei a mensagem. E falei, estou numa semana cheia de compromissos bons. Ok. Então é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. É por aí. Eu acho que a gente tem que, às vezes, dar uma né, retomada no centro, né? Estamos saindo, o carro está indo para o acostamento. Opa, peraí, vamos manter, né, a faixa. E realmente muito bacana, tanto as histórias que você compartilhou, aquilo que você nos ajudou a compreender melhor sobre a psicologia positiva e sobre a inteligência emocional. Muito bacana esse seu recomendar, né, da reflexão de dar um tempo para si mesmo. Muito, muito importante isso. E eu gostei, eu vou adotar isso. Claro que eu, pessoalmente, eu me acho uma pessoa que reconhece que tem gratidão no coração, mas eu gostei da dica. Manifeste o seu muito obrigado, às vezes até de forma pública. Isso ajuda, inclusive, outras pessoas a perceberem que realmente o mundo não está nesses frangalhos todos que, às vezes, as manchetes da internet nos fazem acreditar. Com certeza, com certeza. Volney, então eu aproveito a deixa para colocar aqui a minha gratidão a você por esse bate-papo e pela nossa jornada juntos, porque Nossa. você é um profissional admirável, Imagina. eu me espelho e em muitas situações já me espelhei. Eu já te contei isso, quero reforçar aqui, Volney, e te agradeço muitíssimo. Se a minha construção de carreira e de vida me trouxe até esse momento aqui, você fez parte disso. Opa! Muito obrigado, parceiro. Nossa, você fez o meu dia, a minha semana hoje. Muito obrigado, obrigado por esse testemunho público. Eu que agradeço você ter separado, né, 2 horários, a gente começou num, a internet pipocou, depois tinha barulho na vizinhança, acabamos fazendo agora, deu tudo certo, né? Tinha o Roberto Carlos tocando muito alto, mas ele já terminou o programa dele. Então, foi muito bom a gente estar junto. Eu agradeço muito, Andressa. E vamos marcar uma nova conversa mais para frente. Temos muito para falarmos. É isso aí, muito para compartilhar. Tá joia. Meu agradecimento, muito obrigado, gostei muito e vamos até a próxima. Um grande abraço e uma jornada de muita luz a você e todos que nos assistem aqui. É isso aí. Valeu, Andressa. Obrigado, hein? Até já.